Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 8. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia. Que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo aqui para nos dar maior entendimento da Tua palavra, Pai. E assim a gente vem colocar em prática em nossas vidas para ver transformação em nós, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 8, que fala assim: Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde ele estava e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. Somente até aqui. O que estava acontecendo aqui? Aqui foi quando o Senhor chamou Samuel pela primeira vez na vida dele, né? Samuel foi separado, foi escolhido por Deus, foi uma promessa de Ana. Ana prometeu Samuel, quando Samuel nascesse, daria para servir ao Deus. Então Samuel foi entregue por Ana ao templo do Senhor para servi-lo. Porém, ele chegou muito criança. Entende? Então teve todo um trabalhar de Samuel, um preparo por Eli, que era o sacerdote, a Samuel dentro do templo. Só que chega uma hora na vida de Samuel que Deus se apresenta para ele. E aqui, se você pegar para ler no capítulo 3, você vai ver desde o versículo 1 que Deus está chamando Samuel. Só que como Samuel não sabia como era a voz dele, não sabia que isso poderia acontecer, botar dessa forma, porque ele era muito moço, era muito jovem, ele não tinha tido essa experiência, ele achava que aquela voz que ele estava escutando era de Eli. Então, por 3 vezes, ele foi até Eli perguntar: estou aqui, o que o senhor quer? Entende? Porque ele escutava a voz dele, ele escutava o nome dele, Samuel, Samuel. E Samuel achava que era Eli, ia até Eli e perguntava para Eli. Porém, Eli, na terceira vez que deu um clique em Eli e falou assim: não sou eu que estou te chamando. Quem está te chamando, a voz que você está escutando é do Mestre, de Deus. Então, quando ele falar contigo, esteja pronto para servi-lo. Esteja atento à voz dele. Entende? E foi assim que Samuel fez. Pela terceira vez ele foi chamado e ele falou: eis aqui o teu servo. Estou pronto para te servir. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Você está pronto para escutar a voz de Deus. Mediante a sua entrega ao relacionamento que você tem com Deus, mediante a sua devoção, comunhão, obediência, fidelidade a Deus, Ele vai elevar o nível de vocês dois, o seu nível espiritual, para vocês dois estarem mais próximos. Então esteja atento à voz de Deus, porque Ele vai falar com você. Você vai escutar a voz dele. E quando você escutar, seja como Samuel: eis-me aqui, pronto para servir. Entende? Vocês tiveram um processo. Por que eu falo vocês? Porque a gente não passa o nosso processo sozinho, a gente passa o nosso processo com o Senhor. Então vocês tiveram um processo árduo, um processo difícil, um processo de forjamento, crescimento, amadurecimento, não só físico, mas como espiritual.
Deus desenvolveu em você dons que você já nasceu com eles, uns você nasceu com eles, outros ele foi derramando unções sobre a sua vida no decorrer do seu processo com ele. Quando a gente se entrega para o Senhor, quando a gente obedece, mesmo sem saber o que está acontecendo, quando a gente agrada o coração de Deus e desagrada o coração à nossa volta, porque ou a gente escolhe servir a Deus, ou a gente escolhe fazer as nossas vontades à vontade de quem está à nossa volta. Então, a partir do momento que você escolhe fazer a vontade de Deus, você automaticamente, você está deixando de fazer algo para alguém. Entende? Então, você está desagradando o coração de alguém que talvez estivesse colocado uma expectativa em você. Só que o que você tem que fazer? Você tem que continuar agradando ao Senhor. Entende? Porque a gente vê a Deus, muitas das vezes, como algo, como uma forma de recompensa. Mas, na verdade, Deus não é uma recompensa. A gente não tem que ver Deus como um prêmio a ser ganho. A gente tem que ver Deus como alguém que a gente desenvolve um relacionamento de intimidade, com profundidade, para ter aquela constância todos os dias da nossa vida. Entende? Então você é uma pessoa que Deus tem um certo apreço. Por quê? Porque você abriu mão, você renunciou. Você abriu mão da sua família, você abriu mão do seu trabalho, você abriu mão de tudo para poder servir ao Senhor. Então ele tem um apreço contigo. Desde quando você nasceu, todos os livramentos que você teve, era Deus com as mãos dele sobre ti. Porque a gente desenvolve desde quando a gente nasce. No decorrer do nosso crescimento de ser humano, pessoal, a gente já vai passando por pequenas experiências com o Senhor, mesmo não conhecendo Ele. E a gente só vai entender em algum momento da nossa vida que Ele se pronunciar para nós. O processo para poder viver os planos do Senhor começa a partir do momento que você decide querer servir. Entende? Então vai acontecer um momento de desconstrução em você para Ele construir conforme a vontade dEle. Só que também existe a parte de quando você nasce e você se desenvolve. Você passa por pequenas experiências com Deus, que aquelas pequenas experiências já faz parte do seu processo, de quem Ele está forjando em você, por mais conhecimento que você não tenha. Quando eu estava montando essa palavra aqui, juntamente com o Senhor, o Espírito Santo me trouxe à lembrança uma situação que aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos. Eu tinha uma avó, e essa avó, ela era cristã, ela já faleceu. Então, ela sempre me ensinou sobre a palavra do Senhor. Deus pediu para falar isso aqui para vocês, justamente para testificar o que eu acabei de falar, que a gente passa por pequenas experiências que a gente não sabe o que está acontecendo, porém essas pequenas experiências já fazem parte do seu chamado, já fazem parte do que Deus vai preparar você para viver, entende? E na época que minha avó estava viva, quando eu tinha minha adolescência, meus 14 anos, ela virava para mim e falava sempre assim: filha, Beta, se você pedir para Deus, para Ele falar contigo, Ele vai falar contigo. Se você pedir para ouvir a voz dele, Ele vai falar contigo. Porque ela falou que ela passou por essa experiência. Entende? Naquela época eu não tinha noção de nada. Então tudo que minha avó falava para mim sobre o cristianismo, sobre Deus e sobre Jesus, eu acreditava fielmente. Então ela que me instruiu aos caminhos do Senhor. Entende? E quando ela me falou isso, eu passei a orar pedindo para escutar a voz dele. Eu lembro que eu estava no meu quarto, era de noite, toda a casa toda estava dormindo. Eu dormia com a minha irmã no quarto, a gente dividiu o mesmo quarto. E uma bela noite eu escutei a voz de Deus, é uma voz suave, serena,
calma e ao mesmo tempo intensa. Eu escutei nitidamente ele falando: filha, levanta. Eu estou aqui, você me chamou. Eu lembro que nessa hora eu dei um pulo da cama e me caí de joelho no chão, aos prantos, chorando, por ter sentido a presença, ter escutado a presença dele. Foi a primeira vez. Porque na hora que aconteceu, o Espírito Santo testificou no meu coração, a minha avó falando para mim: se você pedir a Deus, ele vai falar com você. Então, ao mesmo tempo que aconteceu dele falar comigo, eu escutar a voz dele, teve a testificação no meu coração que era ele. Então, assim é na sua vida. A sua intimidade, o que você está plantando hoje no seu relacionamento com Deus, são sementes. E essas sementes, elas vão germinar em algum momento. E o fruto vai vir para ti. Então, o seu relacionamento com Deus tem que ser de profundidade. Quanto mais profundo você entrar na presença do Senhor, mais Ele vai se mostrar para ti. Entende? Quanto mais você se dedicar ao Senhor, mais Ele vai aparentar para ti, porque a sua intimidade está sendo desenvolvida com Ele. E você só tem a ganhar frutos disso, porque as suas raízes estão profundas. Quanto mais funda a sua raiz for, menos o mal te atinge, porque a sua raiz já vai estar tão segura, entrelaçada em Deus, que pode vir o inferno que for sobre a sua vida, pode vir o terror que for, pode vir o mal que for, que ela não vai conseguir destruir a sua raiz, porque a sua raiz está na profundidade com o Senhor, porque você é a pessoa que quer ter essa intimidade, entende? Quer ter a presença de Deus na tua vida. Então, seja você a pessoa que vai andar nos caminhos do Senhor. Eu passei por uma outra experiência uma vez com uma pessoa. O Espírito Santo me trouxe agora de novo essa para contar para vocês, porque provavelmente tem pessoas aqui que devem estar na mesma posição que eu estava. Eu fiquei um tempo longe dos caminhos do Senhor, ok? Porém, eu nunca abandonei a presença de Deus. E eu lembro que uma pessoa me confrontou. Ela teve um confronto comigo. E ela me falou assim: por que você não volta para os caminhos de Deus? E eu lembro que naquela hora eu virei para ela e falei assim: para eu andar nos caminhos do Senhor, eu preciso voltar 100%. Porque não tem como ficar em cima do muro. Ou eu volto 100%, ou eu não volto. Foi a resposta que eu dei para ela. E aquela resposta, ela ficou ecoando dentro de mim durante muito tempo. Entende? Então, Deus usou aquela pessoa para me confrontar. Porque eu precisava voltar. E eu voltei, hoje eu estou aqui. Então, se Deus provavelmente está te incomodando, Ele já usou pessoas para te confrontar. Está na hora de voltar. Está na hora de você passar pelo seu processo de cura e libertação e ser liberto verdadeiramente. Uma vez que você é liberto, você não volta a fazer o que você fazia antes. Você segue no caminho que Ele quer que você siga. Entende? Deus quer que você passe pela experiência com Ele de escutar a voz dEle, a ponto de você entender que é Ele falando contigo. Para você chegar a esse nível de escutar a voz de Deus, você precisa ter uma profundidade com Deus. Então você precisa se posicionar e querer escutar a presença de Deus, e querer estar na presença dEle, e querer ter intimidade com Ele. Entende? Ninguém aqui nasce, ninguém aqui vem pronto para servir ao Senhor. Todos nós passamos por processo, todos nós passamos por desconstrução e aprimoramento em Deus. Só que cada um, na sua profundidade, na sua entrega, é que entra no mais profundo de Deus.
Então Deus quer que você escute a voz dele. Deus quer te dar essa experiência. Porém, você precisa mergulhar, você precisa se entregar verdadeiramente para o Senhor. E se tiver que abrir mão de algo, abra mão de algo. Mas siga ao Senhor. Ele vai te orientar. E seja fiel a Ele, porque uma hora Ele vai te recompensar por tudo que você fez por Ele. Entende? Então não abandone a sua intimidade com Deus e esteja atento à voz dele, porque ele vai falar com você. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Paizinho, por essa palavra, Pai. Obrigada. Obrigada, Senhor, por ser esse Pai exemplar que o Senhor é conosco, esse Pai amoroso, esse Pai fiel, esse Pai protetor, Senhor, esse Pai que está sempre do nosso lado, Pai, nos protegendo, nos amando e sendo presente em nossas vidas, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, que cada vida que venha a ser visitada e moldada pelas tuas mãos, Senhor. Que cada pessoa, Pai, venha receber a tua visita. Porque a tua palavra mesmo diz que quando Jesus chega, existe uma mudança, existe uma transformação. Eu peço-te, Pai, visita cada vida que está escutando essa devocional hoje. Transforme a vida dela, Senhor. Que ela venha ter a experiência, Pai, de sentir, de ouvir e de ver o Senhor de alguma forma, para poder ter a vida dela transformada por Ti. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter a experiência com o Senhor para poder fidelizar a sua fidelidade a Ele. Que você venha ver crescimento físico e espiritual, desenvolvimento da intimidade com o Senhor para contigo. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.